Queria que você abrisse sua Bíblia em Efésios capítulo 2. O texto que nós vamos estudar agora é de Efésios 2, 19 a 22. Passada, nós ouvimos aqui um sermão com o pastor Gerson que falava sobre as cidades de refúgio. E eu estou lendo um livro chamado O Lugar Mais Seguro da Terra, de Larry Crabb. É um livro antigo e que agora já tinha até... não tinha mais exemplares para serem vendidos. O Jesus Cop reeditou esse livro e começou a comercializar novamente. É um livro bastante interessante. Logo, logo nós vamos ter de volta aqui a nossa livraria reativada e quem sabe a gente vai poder ter esse livro aí à disposição. Mas esse livro, ele trata da igreja como esse lugar seguro, onde a gente pode encontrar a segurança de um abrigo, onde a gente pode encontrar suporte para as nossas fragilidades e também orientação para a nossa caminhada, para as crises da nossa vida. Será que é um sinal? Eu vou levantar aqui, porque isso aqui... Jesus amado. Essa é aquela hora que eu pego o violão, surpreendentemente, e não faço nada com ele. Aí. Onde eu estava dizendo mesmo? Vamos ver se você estava prestando atenção. Isso. Então a igreja é esse lugar seguro, onde a gente tem suporte, onde a gente tem orientação, né? Onde a gente pode, nessa comunidade espiritual, porque quando a gente fala de igreja, meus irmãos, não entenda esse lugar, esse prédio, mas é uma comunidade espiritual. Igreja somos nós aqui, é pessoas, não é um lugar, não é uma denominação, mas é gente. E que gente é essa? Gente que tem a sua fé em Cristo Jesus, como seu Senhor e como seu único e suficiente Salvador. Então, quando as pessoas professam sua fé em Cristo Jesus como Senhor e Salvador, elas são enxertadas numa família. Que família é essa? Igreja. Igreja. E essa igreja do Senhor Jesus, que é a igreja universal de Jesus, a igreja católica de Jesus, que quer dizer universal, essa igreja se reúne nos 4 cantos do mundo, inclusive nesse prédio, inclusive aqui agora, inclusive essa que se chama Ibecatuaí. Então essa comunidade espiritual é onde a gente deve buscar essa segurança, esse apoio e conselho. Mas é interessante como algumas pessoas, quando vivem algum momento de crise, de tensão na vida, algum momento de dificuldade relacional, a primeira coisa que faz é se afastar da igreja. Já viu isso? Ou só eu que vejo? Acontece, é raro, mas acontece sempre, como dizem, né? As pessoas percebem que tem algum problema, e ela fala assim, bom, é melhor eu dar um tempo. É melhor eu me afastar por um tempo. E ela se afasta da igreja. Ela se afasta ao invés de buscar ajuda. Ao invés de ir ao encontro daquelas pessoas com quem ele pode contar. Então ela decide se afastar ao invés de se achegar. Ela decide se calar ao invés de gritar por socorro. E ela decide repelir e esbravejar ao invés de abraçar. Mas Deus construiu esse lugar seguro. Foi Ele quem construiu. E se Ele construiu, é coisa boa. E esse lugar seguro que Ele construiu se chama igreja.
por mais que a igreja com I minúsculo esteja com a imagem tão desgastada nos tempos de hoje, não passe por muito sem que alguém torça o nariz quando ouve falar a respeito da igreja, sem que ela seja criticada, sem que os seus erros sejam apontados. Mas essa igreja com um I minúsculo, ela busca de forma incansável ser igreja com um I maiúsculo. Entende isso? Igreja com I minúsculo é Ibecatuaí, é a Assembleia de Deus, é a Católica, é tantas outras por aí. Mas essas igrejas, elas precisam buscar de forma incansável ser mais parecidas ou serem de fato e de verdade a igreja com I maiúsculo, a igreja do Senhor, que Ele estabeleceu, que Ele fundou. E é isso que esta igreja aqui, com I minúsculo, quer ser. Essa igreja, Ibecatuaí, deseja ser a igreja do Senhor. Para isso a gente precisa se empenhar. O contexto aqui de Efésios 2, a partir do verso 11, é onde Paulo vai falar da união dos gentios com os judeus, de dois povos distintos, diferentes, que por causa de Cristo se tornam um povo só. Então imagine você, se hoje pela manhã por aquela porta entrasse aqui uma multidão de gente diferente de mim, de você. Aí a sua imaginação pode correr, né? O que é gente diferente de mim? É isso aí que você está pensando. Imagina se essas pessoas entrassem e começassem a sentar nesses bancos vazios aqui, começasse a povoar esse lugar. Você talvez pensaria, meu Deus, o que está acontecendo com a igreja? A igreja está sendo invadida pelas trevas. Mas por algum motivo extraordinário, por um milagre, Jesus resolvesse se manifestar através do seu Espírito Santo, e essas pessoas diferentes de você, nesse dia, nesse culto, se rendessem a Cristo. E elas então, com o coração aberto, confessassem que Jesus Cristo é Senhor e Salvador das suas vidas. E elas de verdade se entregassem para essa nova vida. Ao final do culto, eles seriam nossos irmãos. Um povo só. Uma igreja só. Então eles não seriam mais diferentes de nós. Apesar da sua vida pregressa. Apesar do seu estilo. Apesar das suas roupas. Imagina se isso acontecesse de verdade. Eu acho que seria maravilhoso. Então, o contexto aqui é esse. De repente, um bando de gentios passa a fazer parte do povo santo, do povo de Deus. Então, eles se tornam um novo povo. E é nesse contexto que está escrito o que eu vou ler com você agora, a partir do verso 19. Diz assim: portanto, vocês já não são estranhos e forasteiros, mas concidadãos do povo santo e membros da família de Deus. Juntos somos sua casa, edificados sobre os alicerces dos apóstolos e dos profetas. E a pedra angular é o próprio Cristo Jesus. Nele somos firmemente unidos, constituindo um templo santo para o Senhor. Por meio dele, vocês também estão sendo edificados como parte dessa habitação, onde Deus vive por seu Espírito. Pai, em nome de Jesus,
Que a Tua palavra fale ao nosso coração nessa manhã, Deus. Toma cativo a nossa mente e o nosso coração, de modo que nós possamos compreendê-la, de modo que a nossa fé seja moldada aqui hoje e que nós sejamos transformados por ela. Então, Pai, em nome de Jesus, Deus, que nós estejamos atentos, que todo sono, toda distração seja repreendida em nome de Jesus, para que nós possamos absorver o máximo da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Ele começa dizendo: portanto, vocês já não são estranhos e forasteiros. Quer dizer, o povo diferente aqui somos nós, eu e você. Nós é que chegamos diferentes e entramos para esse novo povo, essa nova gente, esse povo de Deus. Então, todos nós aqui nessa sala, um dia éramos muito diferentes. Que alguém talvez torcia o nariz para dizer: ele? Ela? Você é crente? Sei não, hein? É provável que alguém nessa sala possa ter passado por isso. Então, a primeira coisa que nós aprendemos aqui no verso 19 é que a igreja é lugar de pertencimento. Você já deve ter tido a experiência de frequentar algum lugar, seja igreja, seja uma casa, seja um clube, seja o que for, e não se sentir nem um pouquinho parte daquilo. Muito provavelmente você já deve ter sentido um peixe fora d'água em algum lugar. Né? É ruim, é chato. Você chega num lugar ou numa situação ou num grupo de pessoas e você não se sente parte daquilo. Você se sente de verdade um peixe fora d'água. Alguém que é estranho ao ambiente, ao espaço, ao lugar. Então ele está dizendo aqui para mim e para você: vocês não são estranhos e forasteiros. Estranho e forasteiro é esse, que é de fora, que não tem nada a ver com o lugar. E de repente ele aparece, ele surge ali. E aí todo mundo olha e já de cara já percebe: ele não é daqui. Esses dias a gente estava num restaurante, a gente estava um grupinho ali almoçando, e você via na cara que era americano. Tá na cara. E a gente olhou assim e falou: deve ser americano. Não deu outra, né? Aí depois eles falando ali, comentando, conversando, a gente foi perceber. Dá para ver. E muitas vezes é assim com a gente. O povo crente, quando é crente de verdade, quando chega num lugar, o povo fala: é crente, hein? É crente. Isso é bom, desde que você dê bom testemunho. Então esse forasteiro, esse estranho, esse alguém que vem de fora e parece que não faz parte do lugar. Mas Paulo está dizendo aqui sobre a família de Deus, sobre a igreja de Deus. Então ele está dizendo que nesse lugar, nessa ocasião, para esse povo, você não é estranho e nem forasteiro. Porque você é parte disso. Paulo está dizendo que eu e você não somos esses forasteiros e estranhos. Já o peregrino é esse que está de passagem. O peregrino é aquele que, mesmo que fique por alguns dias ou algum tempo num lugar, ele continua sendo estrangeiro. Mas ele está de passagem. Tem muito crente de passagem por aí, que é crente por um tempo. Mas Paulo está dizendo: não é o caso de vocês. O caso de vocês é outro. Você não é nem forasteiro, nem estranho e nem peregrino. Você não está aqui de passagem, mas você é parte disso. Você faz parte desse lugar.
E aí ele diz: vocês são concidadãos do povo santo e membros da família. Agora, em Cristo, eu e você somos naturalizados como cidadãos do reino de Deus. E, portanto, passamos a ter os mesmos direitos e, claro, os mesmos deveres dos nativos, dos locais. E mais do que isso, mais do que ser naturalizado como um estrangeiro é naturalizado brasileiro, ele passa a fazer parte da família. É algo mais íntimo ainda. É algo mais próximo. João capítulo 1, versículo 12 diz o quê? Todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de serem feitos o quê? Filhos de Deus. Então, se você está aqui nessa manhã, na qualidade de quem recebeu a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, então a palavra de Deus diz que você é feito filho de Deus. E se você está aqui também como alguém, como Paulo diz em Romanos 10, que confessou com a sua boca que Jesus Cristo é Senhor, e creu no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, ele diz na sua palavra que você é salvo. Eu estou repetindo essa coisa aqui, talvez para muitos aqui chovendo molhado, mas não é. Isso é evangelho. E o evangelho precisa ser anunciado, precisa ser pregado, a tempo e fora de tempo, como diz a palavra, em qualquer ocasião. Então, por isso eu quero enfatizar isso. Se você está aqui nessa manhã, se você está assistindo, se você vai assistir isso em algum momento, é preciso te dizer: você, para receber Jesus Cristo e não ser mais considerado um forasteiro, nem um peregrino, precisa confessá-lo como Senhor e Salvador de sua vida. Precisa crer no seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos e com a tua boca audivelmente confessar que Ele é Senhor. Essa é aquela hora que você diz amém, concordando com isso. O pastor Gerson ensinou, né? É aquela hora que você fala assim: é isso mesmo, concordo, amém. Como ele diria, amém, né? Queridos, isso é importante para mim e sua vida. Ter essa convicção de que nós somos crentes no Senhor Jesus. É confessar Ele como Senhor e Salvador, com a boca. Mas com a boca todo mundo aqui ouve, todo mundo fala assim: oh, puxa vida, ele é crente mesmo. Mas há algo que só Deus pode fazer, que é ver o seu coração. E é por isso que é confessar com a boca e crer no coração. Então, quando eu e você cremos no coração, o Senhor vê e testifica: de verdade, ele se converteu mesmo. Ele é um crente no Senhor. Então, ele é salvo, porque o sangue de Jesus o alcança, porque ele crê. E isso é importante. Então, se você está aqui por causa do amor de Cristo que atraiu você e te salvou dos seus pecados, se tornando assim o seu Salvador e o seu Senhor, então você pertence à família de Deus. E, consequentemente, todos nós aqui, pertencemos à mesma família. Olha que legal. O termo grego aqui para essa palavra dá a ideia de pertencer à mesma casa. É de verdade mesmo, é aqueles parentes mais próximos, pai, mãe, irmãos. Essa é a ideia para mim, para você, como família de Deus. Então, você pensa assim: puxa, mas o Rogério está falando de novo desse negócio de comunhão aí, de novo de igreja, de novo. De novo, meu irmão. Porque eu tenho percebido que nunca foi tão urgente falar disso, numa sociedade tão diluída como a gente vive hoje, num individualismo absurdo, onde as pessoas elas vivem num mundinho
E esse mundinho é o mundinho mais legal de todos, onde a verdade desse mundinho é a verdade mais absoluta de todas. E se você quiser ser meu amigo, entra aqui para o meu mundinho. E aí a gente vai viver bem, feliz um com o outro. Senão, não tem problema. Nós não precisamos ter nenhum tipo de relação, nenhum tipo de relacionamento. E está tudo bem. Não é isso que a Bíblia nos diz para viver. A Bíblia nos chama para vivermos como irmãos. Eu falei aqui alguns domingos, às vezes a gente se trata como irmão, mas não vive como irmão. E isso precisa mudar. Para mim, nunca fez tanto sentido a palavra de Jesus quando ele diz: o caminho é estreito e a porta é estreita. Nunca fez tanto sentido. Também nunca fez tanto sentido ele dizer: muitos são chamados, poucos escolhidos. Porque não é para qualquer um viver o que essa palavra diz. É para aqueles que olham para o irmão e falam assim: eu preciso amá-lo, porque foi Cristo quem me disse para fazer. E o sangue de Jesus derramado na cruz, que me lavou dos pecados, fez a mesma coisa com ele ou com ela. E se Jesus alcançou essa pessoa, ela é minha irmã, porque ela faz parte da minha família. Então eu vou ser suporte para ela, eu vou amar ela, eu vou caminhar com ela, e eu vou ser a comunidade espiritual que ela precisa. O lugar seguro que ela precisa. Quantos de nós, em algum momento da vida, numa dificuldade extrema, pensou: deixa eu correr para a igreja, lá eu tenho irmãos. É um lugar seguro, onde eu posso confessar pecados, onde eu posso ter o suporte, onde eu posso ter um abraço de verdade, onde eu posso confessar os meus pecados e saber que essa pessoa não vai sair por aí espalhando para todo mundo. Quantos de nós já não pensou que, acho que não vou fazer isso não? Está errado, isso é qualquer coisa, menos igreja. Segundo a palavra de Deus. A segunda coisa que a gente aprende, meus irmãos, é que a igreja é lugar de construir intimidade. Numa comunidade espiritual, e aí eu vou me referir à igreja como comunidade espiritual de agora em diante. Então, numa comunidade espiritual, não há espaço para relacionamentos superficiais. Ou pelo menos não deve ter. Nem mesmo ter um comportamento que seja individualista. Você pensar assim: eu estou bem, o resto... Se a pessoa não está bem, o problema é dela. Não importa o que o outro vai pensar. O importante é que eu esteja bem, tranquilo comigo mesmo. Não é assim que funciona. Nesse verso 20 aqui, Paulo dá a ideia de uma construção. Eu gosto dessa coisa do Paulo fazer essas analogias, principalmente com construção, né? A gente tem engenheiros aqui, me ajuda aí se eu estiver falando alguma bobagem, você grita aí, tá? Ele primeiro diz assim: juntos somos sua casa. Isso lido aqui na NVT, talvez na sua versão não tenha isso. Juntos somos sua casa. A NVT praticamente ela insere essa expressão aqui para enfatizar que eu e você somos edificados juntos. E que numa edificação não podem haver peças apartadas das demais. Por exemplo, numa edificação, numa casa, quando você vai construir ali uma parede, você coloca ali os tijolos,
Coloca a argamassa e vai enfileirando os tijolos, você vai empilhando ali, vai fazendo, vai colocando prumo para ver se está tudo retinho, se está tudo bonitinho. E você vai ali fazendo as fiadas de tijolos. Ó. E aí, à medida que você vai construindo, você percebe que tem um tijolo lá longe. E aí você fala assim, aquele tijolo ali, ele está longe, mas ele é casa. Não é. Não é. Ele é um tijolo. Só um tijolo. A partir do momento que alguém vai lá, pega aquele tijolo e coloca ele na argamassa e na fileira de tijolos, ele passa a ser casa. Deu para entender isso? Por isso que Paulo gosta de usar esses exemplos. São bem ilustrativos, bem didáticos. Então é juntos que nós formamos casa, uma construção. Ele também diz, edificado sobre os alicerces dos apóstolos e dos profetas. Isso significa que a igreja não foi edificada sobre ideias modernas. Não há visão moderna, e quando eu digo modernas, de algum tempo para cá, tem algumas ideias que surgiram na década de 80, 90, que prometeram ser milagrosas para que a igreja crescesse, para que a igreja se expandisse. E eu acho interessante isso quando a gente tem um modelo de crescimento de igreja, né? Vamos fazer um modelo de crescimento de igreja aqui, sendo que o modelo já foi dado, que é aquilo ali que a gente vê no nosso painel todo domingo. Esse é o modelo. E no final, no verso 47, diz que quem acrescenta os que vão sendo salvos, quem é? O próprio Deus. Então Deus diz assim, seja igreja, pessoal. Sejam igreja. Como? Dedicados à palavra de Deus, à comunhão, partir do pão e à oração. Quando vocês fizerem isso, quando vocês forem igreja assim, dedicados, eu vou acrescentar gente, fiquem tranquilos. E aí os modelos querem criar coisas. Então, esse edificado sobre o alicerce dos apóstolos, Paulo não está criando um modelo de igreja aqui. Paulo não está criando uma ideologia eclesiástica que vai fazer a sua igreja ter sucesso. Às vezes a gente vai em congresso de pastores e os caras querem ensinar como ter uma igreja de sucesso, como ter uma... É só ser obediente. É só ler a palavra e obedecer. Eu não estou dizendo que, muitas vezes, uma estratégia que seja bíblica não seja eficaz, mas ela tem que ser bíblica. Toda estratégia bíblica vai dar certo. Não tenha dúvida. Basta o quê? Dedicação. Precisa ter dedicação. Mas Paulo está dizendo aqui que não foi nada disso, mas sim a herança espiritual que a gente recebe dos primeiros profetas e apóstolos. Mateus 16, versículo 18, diz assim, o próprio Cristo dizendo, agora eu lhe digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as forças da morte não a conquistarão, ou as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja de Jesus é sólida, meu irmão. E as portas da igreja de Jesus são muito resistentes. Elas são tão resistentes que nem existem. Porque é para entrar mesmo. As portas do inferno é que não aguentam a igreja do Senhor. Então a igreja, a verdadeira igreja do Senhor, ela avança como um rolo compressor contra as portas do inferno. Então não é a igreja que precisa ficar ali com as portas trancadas, se protegendo contra as investidas do maligno. É o contrário. É as portas do inferno que tem que tomar cuidado. Porque a igreja do Senhor vai marchar contra elas e vai meter o pé na porta deles. Desculpe a grosseria.
Mas é que com o inferno não dá para ser simpático. Contra o inferno não dá para ser cortês, diplomático, né? Pé na porta mesmo. Porque não sou eu que disse, foi o próprio Cristo. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. Glória a Deus. E aí ele diz assim: e a pedra angular dessa construção, desse prédio, é o próprio Cristo Jesus. Essa pedra de esquina, ou pedra angular, é a pedra fundamental. É a pedra que unia toda a estrutura. As construções de antigamente usavam a pedra, eles provavelmente achavam uma pedra mais perfeita possível, mais quadrada, e essa pedra, ela ficaria no ângulo. Ela uniria duas paredes, no canto. E a partir dessa pedra, as outras pedras iam sendo encaixadas. E normalmente essa pedra, a mais quadradona de todas, ia a inscrição do dono da obra. Então, nessa pedra, cujo dono é Cristo Jesus, está lá o seu nome. E essa pedra angular, posta ali no canto, na esquina, onde as outras pedras vão sendo lapidadas, de modo que elas possam se encaixar, sou eu e é você. Então é por isso que eu e você somos lapidados. Já viu um pedreiro pegar um tijolo e com a colher de pedreiro ele bater no tijolo para colocar nos cantinhos que faltam? Ele bate e ele molda um tijolo para poder encaixar onde está faltando. É isso que o Senhor faz conosco. Ele nos lapida. Ele tira os cantos, para que eu e você possamos ser ajustados na pedra angular, em Cristo Jesus, e uns nos outros. Então essa pedra, ela mantém unida toda a estrutura. Como eu disse na introdução, é difícil de entender quando alguma pessoa, em algum momento da sua vida, prefere o afastamento da comunidade espiritual. É difícil de entender isso. E olha que aqui fala um que um dia tentou isso. Cansado da igreja, ferido da igreja, eu decidi me afastar. Mas o afastamento faz mais mal do que bem. E eu percebi o quanto eu esfriava espiritualmente à medida que o tempo passava. Quando então eu decidi que eu precisava voltar. Porque senão os danos poderiam ser ainda maiores. Ah, Rogério, mas você não sabe. Olha, você não sabe o quanto eu sofri na igreja. Você não sabe o quanto eu fui ferido lá. Eu faço uma ideia. Ah, não, mas você não sabe que as pessoas são muito hipócritas. Elas são assim também lá no trabalho. Lá na escola, na vizinhança, na família. Ah, não, mas você não sabe, elas me caluniaram. Pode ser que isso continue acontecendo. Porque a gente vive no meio de um povo de impuros lábios, como diz o profeta. E olha só, somos esse povo. Mas é na igreja, meus irmãos, na comunidade espiritual que nós somos tratados, que nós somos moldados a perdoar, sendo perdoados. E o distanciamento só nos faz esfriar espiritualmente. Dizem os mais antigos, né? Cuidado, uma brasa longe do braseiro se esfria. E não há nada mais real do que isso. Onde é que você tem buscado ajuda, meu irmão, minha irmã?
Em que braços você tem buscado um abraço fraterno, de apoio, de ajuda, de suporte? Por que não aqui na sua comunidade? Por que não experimentar um relacionamento de verdade íntimo com alguém? Por que não caminhar mais próximo dos seus irmãos? Para que o Senhor possa nos ligar e nos ajustar, mesmo que isso seja necessário uma lapidação dele. E como a gente viu alguns domingos atrás sobre a poda, é a mesma coisa. Dói, incomoda, é desconfortável, mas é necessário para que a gente seja com isso fortalecidos. Então, a igreja é esse lugar onde existe uma construção de intimidade. E construção é isso aí, você precisa ser ligado. E a argamassa é a palavra de Deus. É o fundamento dos profetas e dos apóstolos. É isso quem nos liga. Se o meu relacionamento com você for bíblico, pode ter certeza que se eu ferir você, você vai entender que ainda é minha velha natureza agindo, e você vai orar por mim. Mas você vai me exortar em amor e pela palavra. Dá para entender isso? Que pela palavra de Deus a gente consegue construir um relacionamento íntimo. E não tem espaço para mimimi, não tem espaço para ficar bicudinho um com o outro. Porque é a palavra de Deus. Meu irmão, minha irmã, é o seguinte, eu preciso te alertar. Vem cá. Olha o que diz a palavra de Deus. Você não acha que talvez essa sua atitude não esteja sendo contrária a isso? Vamos orar? Vamos orar junto? A gente, quem sabe, pode se encontrar uma vez por semana e a gente pode conversar mais sobre isso. E na semana seguinte, esse teu irmão falou assim, e aquela situação? Meu irmão, graças a Deus, a gente orou semana passada e essa semana foi uma bênção. Eu consegui ficar longe daquilo, eu consegui parar de fazer aquilo outro. E é assim que se constrói uma igreja forte, meus irmãos. Você vê que não tem muito segredo? Mas o que precisa? Disposição. Precisa de disposição. Isso é o mais difícil. Nem todo mundo está disposto a construir laços. Mas se não há disposição de construir laços, que igreja é essa? Em terceiro lugar, a igreja é um lugar de unidade e crescimento espiritual. À medida que nós somos lapidados, nós somos trabalhados pelo Senhor, nós vamos sendo ajustados. E isso vai gerando cada vez mais unidade e crescimento. Até que nós nos tornemos um templo santo para o Senhor. Onde Ele faz o quê? A habitação. É onde Ele mora. Ele diz, nele somos firmemente unidos. Ou seja, a junção dessas pedras, a pedra angular, se torna sólida, resistente. Algumas construções de antigamente estão de pé até hoje, de tão sólidas que elas eram. Porque esse método construtivo aqui era de verdade forte. Eu construí um muro esses dias, comprei uns tijolinhos aí como é que chama o lugar que faz tijolo? Olaria, né? Credo, gente, parece que você rela nele, ele cai um pedaço do tijolo já. Frágil que só. O muro é para inglês ver, tá lá. A pessoa olha para o muro e fala assim, o muro é resistente, não dá para, né, o ladrão, né? Não dá para... Porque se ele quiser pular, ele vai quebrar o muro, ele vai se machucar. E ainda talvez eu tenha que pagar o conserto do ladrão.
Mas a construção sólida é essa, que tem a pedra angular, que é Jesus Cristo. E a partir dela, as outras pedras que vão sendo encaixadas, tornam ainda cada vez mais sólida. E com isso, firmemente unidos, nós construímos um templo para o Senhor. Em outras versões diz, um edifício inteiro, bem ajustado, cresce para ser templo santo. Então, uma comunidade espiritual deve ser um lugar onde nós podemos crescer. Então, não dá para ficar estagnado. A pessoa que faz parte de uma comunidade, mas ela permanece estagnada, ela não cresce espiritualmente. Está lá do mesmo jeito, vive aquele problema há anos e não resolve, fica ali e vai, e aí você tenta, você aconselha, mas não sai daquilo, não cresce. Por quê? Porque não está ajustado. Então a gente precisa crescer, a gente precisa amadurecer espiritualmente. Paulo fala em Filipenses capítulo 3 a respeito disso. Ele diz que à medida que ele vai crescendo e prosseguindo para o alvo, ele cresce de tal forma que as suas atitudes condizem aonde ele já alcançou. Então não dá para eu, sendo um menino na fé, ir crescendo, me tornando um homem de Deus, quando eu chego aqui nesse patamar de homem de Deus, agir como um menino. As minhas atitudes precisam ser coerentes. Então tem muito homem de Deus agindo feito menino. Basta você acessar as redes sociais e ver os homens de Deus dos nossos dias. São meninos na fé. Então, uma igreja saudável, uma comunidade espiritual saudável, é uma comunidade onde pessoas crescem, amadurecem espiritualmente. Os melindres de antes não afetam mais. Os mimimis de antigamente, coisa de menino. A maturidade espiritual me faz superar essas coisas aqui com facilidade. A maturidade espiritual me faz superar as feridas que antes para mim eram tão sérias. E hoje a gente pode olhar para trás e fazer essa análise. Aquilo que me feriu lá atrás, como aquilo pôde me ferir? Porque lá eu era um menino. Agora eu já sou homem adulto. E as coisas de menino não me afetam mais. Está dando para entender isso? Nós precisamos amadurecer, crescer espiritualmente. Tem gente que fica bicudinho. Tem gente que para de frequentar a igreja por meninices. Chega disso. Nós precisamos amadurecer como comunidade. E graças a Deus, meus irmãos, aí eu quero dar um testemunho, pastor dessa igreja. Graças a Deus essa igreja tem crescido. Essa igreja tem amadurecido. Isso eu louvo a Deus. Passamos por maus bocados, é verdade. Perrengues. Mas nós estamos aqui. Estamos crescendo. Mateus capítulo 13, versos 14 e 15, Jesus cita Isaías 6, 9 a 10. Na verdade, ele cita ele mesmo, né? E ele diz assim: quando ouvirem o que digo, presta bem atenção nessas palavras de Jesus aqui, para mim e para você. Quando ouvirem o que digo, não entenderão. Quando virem o que faço, não compreenderão, pois o coração deste povo está endurecido. Ouvem com dificuldade e têm os olhos fechados, de modo que seus olhos não veem, seus ouvidos não ouvem e o seu coração não entende. E não se voltam para mim, nem permitem que eu os cure.
Quando a gente fica com melindres e se recusa a crescer espiritualmente, é isso que acontece conosco. Os nossos ouvidos se fecham e os nossos olhos ficam cegos. Nós não ouvimos o ensinamento do Senhor. Você já teve experiência de discipular alguém e falar com essa pessoa e ela permanecer no erro, e continuar falando e ela permanece no erro, e dizer: ai, mas eu não consigo, ai, mas isso é muito difícil para mim, e você continua ensinando, ela permanece surda e cega, porque espiritualmente ela está assim. Não é porque ela tem um problema cognitivo, não. Isso é problema espiritual. Nós, como igreja, precisamos amadurecer e crescer ao tal ponto que, quando nós ouvimos a voz do Senhor, nós aprendemos com Ele. E quando nós vemos o que Ele está fazendo, nós simplesmente cooperamos com o que Ele está fazendo, sem atrapalhar. Então a gente precisa crescer espiritualmente. Mas para isso a gente precisa ouvir. Porque a fé vem pelo ouvir. Eu ouvir a palavra de Deus. Como que a gente faz para ouvir a palavra de Deus, meus irmãos? A gente tem que estar junto. É para isso que serve a igreja local, onde a gente pode compartilhar da palavra. Onde semanalmente a gente está no pequeno grupo, a gente está no culto, a gente está na reunião de oração, a gente está na escola bíblica, a gente está na escola de missões que vai ter aqui em abril. É para que a palavra de Deus seja ministrada ao nosso coração e a gente ouça a palavra e seja transformado por ela. E à medida que a gente vai sendo transformado por ela, a gente possa proclamá-la também, para que outros possam crer. Como é que você vai ouvir lá fora? Aí você sintoniza ali as suas redes sociais, seu YouTube, seu pregador, e aí você ouve de tudo lá fora. Como que você vai ter um parâmetro para dizer: puxa, esse cara aqui está falando aqui coisa que não é adequado, não é bíblico, sendo que você não tem referência? E aí, nessa hora, é que as pessoas vão engolindo filosofia humana como palavra de Deus. E aí está o risco, o perigo. E aí ele diz: por meio dele, vocês também estão sendo edificados como parte dessa habitação. Somos o templo do Espírito Santo, meus irmãos. Mas nós não podemos ser templo do Espírito sozinhos. Mas é na unidade que o Espírito de Deus habita. A igreja precisa ser esse lugar onde, além da comunhão, que é muito bom, nós vamos ter também crescimento espiritual e, consequentemente, maturidade cristã. A igreja precisa ser esse lugar. E é isso que eu e você precisamos buscar ser. Então, a comunidade espiritual que é instituída por Jesus, ela deve ser esse lugar onde eu e você podemos encontrar a alegria do pertencimento. Como é bom poder dizer: eu faço parte desse povo. Como é bom. Como é bom você ter um povo onde você pode dizer: eu faço parte dele. Pois é no fazer parte da família que nós não nos sentimos mais como forasteiros e peregrinos. Nessa comunidade espiritual é que nós podemos construir a intimidade que vai nos permitir conhecer e ser conhecidos uns dos outros, juntos, de modo que nós não seremos mais estranhos no ninho e poderemos ser mais compreendidos e também compreender. E é nessa comunidade
que nós podemos crescer juntos. Para que à medida que nós crescemos e amadurecemos, nós sejamos de fato e de verdade uma habitação para o Espírito Santo de Deus. E que assim Ele possa acrescentar os irmãos que Ele quer salvar. Amém, queridos? Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque ela nos constrange, ela nos exorta, ela nos transforma, mas ela nos edifica, para que a gente possa crescer em Ti, sermos maduros, de modo que assim nós sejamos uma comunidade também madura. Então, Pai, em nome de Jesus, continua tratando conosco, Senhor. Continua, Deus, nos unindo como irmãos e que nós sejamos essa construção sólida, firme em Ti, para que assim o Senhor possa acrescentar aqueles que vão sendo salvos. Então, Deus, em nome de Jesus, que nós sejamos essa comunidade dedicada à palavra de Deus, dedicada à comunhão, dedicada no partir do pão e dedicada na oração. E que aqueles que pertencem a Cristo Jesus, que o têm como o Senhor e Salvador, que confessaram Jesus como Senhor, que creem em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, possa se unir a nós como família e tomar essa decisão de uma vez por todas de ser parte dessa família, de ser um crente no Senhor, porque crente é aquele que crê no Senhor, é aquele que o confessa como Senhor e Salvador. Que em nome de Jesus, Pai, haja salvação nesse lugar. Envia, Deus, aqueles que o Senhor quer salvar. Que esse lugar seja um lugar onde pessoas serão salvas para o Senhor. Que se renderão a Cristo Jesus como Senhor e Salvador. E farão parte da nossa família. Em nome de Jesus. Que Deus, o nosso Pai, nesse amor constrangedor, pela graça do Filho que se rendeu naquela cruz, e pela comunhão do Espírito Santo que nos une a Ti, que o Senhor nos abençoe, Pai, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos faça viver uma semana plena, cheia da Tua presença, e nos dá, Senhor, a oportunidade de testemunhar o Teu amor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Que Deus te abençoe grandemente. Que você tenha uma semana abençoada. Que você possa submeter tudo o que você fizer nessa semana ao Senhor Jesus, ao senhorio dEle. E eu tenho certeza que essa semana vai ser abençoada. Deus te abençoe.